Olá galera, bom dia. Começando aqui hoje a nossa aula de História. E hoje a gente vai estar trabalhando o conteúdo, gente, Reforma Luterana. Onde eu vou estar explicando para vocês quem foi Lutero, o que foi a Reforma Luterana. Partiu o nosso conteúdo, vamos lá. Bom, gente, vamos lá. Vocês podem me perguntar, professor, o que foi a Reforma Luterana? Gente, foi um dos primeiros movimentos do século XVI, onde as posições e práticas da Igreja são sistematicamente questionadas. No decorrer da Idade Média, ela rompeu os limites da religiosidade no conjunto de suas ações empreendidas naquela época. Qual foi o movimento da Reforma Luterana? Vamos conhecer aqui. O stop da Reforma Protestante aconteceu em 1517. Gente, quando Martinho Lutero se deparou com o dominicano Tertius, que vendia indulgências em Wittenberg. Em resposta, no dia 31 de outubro, escreveu 95 teses que criticavam a Igreja Católica e o Papa, fixando-o na porta da Catedral de Wittenberg. Outro ponto. Quais as principais características, gente, da Reforma Luterana? Vocês podem me perguntar. Foi a centralização do poder nas mãos do Papa, assim como a concentração de terras, descontentamento da nobreza alemã com o poder político da Igreja Católica, a crise institucional e moral pela qual passava a Igreja Católica naquele momento. Em 1517, Lutero fixou as 95 teses na porta da Igreja de Wittenberg. Outro ponto. O que defendia a doutrina luterana? Gente, o luteranismo é uma doutrina religiosa que defende a salvação pela fé. Seus seguidores são chamados de protestantes, no nome proveniente do movimento de protesto ocorrido na época da Idade Média. Ele surgiu, gente, no século XVI, em um contexto em que a Igreja Católica tentava monopolizar a sociedade daquela época. Bom, gente, vamos conhecer um pouquinho agora de Martinho Lutero. Gente, no século XVI, o monge Martinho Lutero, 1483 a 1546, iniciou um movimento de ruptura com a Igreja Católica. Gente, Lutero nasceu na cidade de Eisleben, atual Alemanha. Aos 22 anos, entrou para a Ordem dos Agostinianos, grupo religioso católico inspirado pelas ideias de Santo Agostinho, 354-430. Gente, em seus estudos, Lutero encontrou na Bíblia frases que lhe pareceram fundamentais, como essa: o justo viverá da fé. Ele concluiu que o homem é justificado pela fé sem obras da lei. Interpretando frases como essas, ele concluiu, gente, que os homens e as mulheres corrompidos pelo pecado original só poderiam se salvar pela fé em Deus. Assim, o único instrumento de salvação seria a fé e não as obras. Para expor seu pensamento, Lutero publicou em 1517 um manifesto, 95 teses, foi a que eu falei aí anteriormente, condenando as práticas da Igreja Católica. Os líderes católicos reagiram e, ao final das discussões, decidiram expulsar Lutero da Igreja. Fugindo da perseguição, Lutero, gente, refugiou-se no castelo de um príncipe, onde traduziu a Bíblia para o alemão. Em pouco tempo, as ideias de Lutero, gente, ganharam seguidores entre camponeses, trabalhadores urbanos, burgueses e nobres do norte da Europa. Em 1529, nobres alemães luteranos protestaram contra as medidas da Igreja, que impediam cada estado de escolher a própria religião. Com isso, o nome protestante passou a designar os cristãos que não fossem católico ou ortodoxo. Eu vou aqui destacar para vocês, entre os princípios da doutrina luterana, destaca-se a fé cristã como o único caminho para a salvação eterna, a Bíblia como a única fonte para a fé,
E o batismo é a Eucaristia como os dois únicos sacramentos. Além disso, o luteranismo, gente, não aceitava o culto aos santos católicos, a adoração de imagens religiosas e a autoridade do Papa. Lutero, gente, ele faleceu em 1546 na mesma cidade em que ele nasceu. Bom, gente, aí eu contei um pouquinho sobre Lutero, expliquei o que foi a Reforma Luterana para vocês. Eu espero que não tenha ficado dúvida. E se tiver ficado, que vocês venham estar me perguntando, que eu vou estar respondendo para vocês no meu PV. Desde já nossa aula termina por aqui. Tenham um bom dia, fiquem com Deus.